Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. Alegrem-se sempre. É impossível não ficar alegre quando vemos o perfeito e imenso amor que nosso Pai, nosso Deus, tem por nós. E quando vemos e pensamos o que Jesus fez por nós, o que Ele conquistou na cruz para todos os que creem em Seu nome, uma grande e única alegria nasce em nosso coração. Um coração alegre é um coração mais forte, é um coração mais estruturado, preparado, apto para enfrentar as aflições e os momentos e tempos de dificuldades e os problemas e desafios que a vida nos apresenta. E mesmo nós passando por tudo isso, podemos experimentar a paz e a alegria maravilhosa de Deus. Em Lamentações capítulo 3, versículo 22 ao 23 está escrito: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Em Salmos capítulo 30, versículo 5 está escrito: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, está escrito: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Graças ao grande amor do nosso Senhor não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis e se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É motivo de grande alegria passarmos por diversas provações, pois sabemos que a prova da nossa fé produz perseverança. E todos aqueles que receberam e creram no nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E é tão grande o amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Nos tornamos filhos de Deus e nosso Pai é fiel e suas misericórdias se renovam todos os dias. E mesmo se passarmos por diversas provações, é motivo de grande alegria, pois é prova de nossa fé em Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O Senhor nos fala: alegrem-se sempre. A palavra que Deus colocou em meu coração para ser entregue a todos nós é: pare de reclamar. Em seguida, iremos conversar com o Senhor, nosso Deus e Pai, em oração, onde daremos graças, louvaremos e entregaremos os nossos pedidos ao Senhor. Amém. Eu sou Cleiton Santos, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você e toda a sua família. Amém. Glória a Deus. Mas antes da palavra, feche seus olhos se puder. Senhor nosso Deus e Pai, estou aqui como filho fazendo a vontade do Pai e a minha vontade. Estou aqui para te servir, Senhor, entregando aos meus amados irmãos e irmãs os ensinamentos que nosso irmão e Salvador Jesus nos apresentou, através da palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Toque o coração, Pai, de cada um que está ouvindo a Tua palavra, que a Tua palavra não apenas proporcione informação, mas, Pai, que ela traga luz, entendimento e despertamento, que desperte uma resposta prática a quem está ouvindo e, principalmente, desperte a fé no coração de quem recebe a Tua palavra, ó Deus. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Comecei falando como Deus, nosso Pai, quer que vivemos nesse mundo, que nós somos seus filhos e suas misericórdias se renovam a cada manhã, que mesmo em aflições que tenhamos alegria, que andemos alegre, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Mas pela natureza humana da carne nossa, muitos vivem reclamando.
O dicionário nos diz que o antônimo do contrário de reclamar é elogiar, enaltecer, exaltar, louvar, valorizar, gabar. Uma pessoa alegre é assim. E a psicologia nos diz que a reclamação pode indicar a existência de um problema psicológico. Reclamar demais pode ser uma doença. E quanto mais reclamamos, mais azeda e amarga torna-se a nossa vida. Reclamar significa opor-se por meio de palavras, fazer reclamação, queixar-se. E na Bíblia encontramos reclamar como murmurar. E assim, depois que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva e contaminou a todos nós com o pecado, somos inclinados a reclamar, a murmurar. A reclamação tem um poder maligno de destruição, que pode afastar a nós e as outras pessoas da vontade de Deus. Quando uma pessoa reclama, quando nós reclamamos, estamos entristecendo e desagradando a Deus. E o contrário da reclamação, da murmuração, é a gratidão. O Senhor poderia conduzir esta mensagem que Deus colocou em meu coração falando de gratidão, mas nosso Pai, na sua infinita sabedoria, quis que começássemos falando da alegria. Pois a alegria em Deus, em Jesus, é o estágio ou estado final que o Senhor deseja e espera de todos nós. Pois os ensinamentos, os caminhos de Jesus que nos traz alegria e uma felicidade completa no Senhor. E a gratidão completa, a alegria em Cristo Jesus, faz parte do pacote da alegria. Quem é feliz e alegre é uma pessoa grata e dá graças em tudo que o Pai a concede. A reclamação, a murmuração não pode fazer parte da nossa vida. É uma ordem clara do Senhor. Assim está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 14 ao 16. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. E se fizermos ao contrário desta ordem de Deus, sendo pessoas que reclamam de praticamente tudo, reclamam do clima, dos pais, dos filhos, da esposa, do marido, do irmão ou da irmã, do governo, da igreja, do trânsito, do trabalho, do chefe, do colega, do vizinho, da comida, do atendimento, da família, da casa onde mora, da situação financeira, da nossa vida e até de nós mesmos reclamamos. E se formos praticantes da reclamação, da murmuração e contendas, seremos repreensíveis, falsos, culpáveis e mais um no meio de uma geração corrupta e perversa, seremos como eles. Pois além de sermos desobedientes e irmos na contramão quebrando uma ordem do Pai, que é de fazermos todas as coisas sem murmurar, sem reclamar e nem criar contendas, precisamos entender que também estaremos fazendo o oposto de uma vontade de Deus, de outra ordem do Pai, e que antes mesmo de ordenar para nós a não reclamar, a não murmurar, o Senhor nos deixou uma ordem do que é certo a se fazer, de qual é a vontade dele para conosco e de como devemos nos proceder. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Vejam bem, irmãos e irmãs, que a expressão não é por tudo dai graças, mas sim em tudo dai graças. Para ser claro e diferenciar um significado do outro, se você por tudo dai graças, significa que deveríamos dar graças ao Senhor pelas situações difíceis, as aflições e tragédias que poderíamos passar. E não é isso que a palavra do Senhor nos diz. A palavra do Senhor nos fala que em tudo dai graças. Em tudo significa que acima, a despeito, apesar de passarmos por aflições, situações difíceis, de tragédia, devemos dar graças a Deus.
ser grato ao Pai apesar de todas as circunstâncias e não por todas as circunstâncias. E devemos entender que a reclamação que engloba a murmuração e a queixa, a rebeldia ou protesto é contra a vontade e a ordem de Deus para a vida que o Senhor nos concedeu. A reclamação é a expressão de tudo aquilo que é ao contrário da vontade de Deus, da natureza do Pai, da ordem que recebemos de termos um relacionamento para com Deus de gratidão. É uma linguagem de dar graças a ser grato apesar das circunstâncias que podemos estar passando. Pare de reclamar. A nossa boca não pode ser a mesma que agradece, que dá graças a Deus, mas que reclama ao mesmo tempo. A gratidão não convive com a reclamação. Do mesmo modo, a alegria no Senhor não convive com a amargura da reclamação, que é o que a pessoa se torna quando ela tem o hábito de reclamar na sua vida. Uma pessoa amarga. Quando ela deixa ser levada pela inclinação da reclamação, ela toma um caminho que desagrada a Deus, que é contra a vontade e uma ordem de Deus. Veja o que a palavra nos fala da reclamação do povo de Israel. Depois de andarem por 3 dias no deserto, depois de Deus os libertarem da escravidão do Egito, murmuraram, reclamaram pela primeira vez para Moisés em Êxodo capítulo 15, versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E em Êxodo capítulo 16, versículo 2 e 3. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. O deserto era só para ser um lugar de passagem para a terra prometida. Hoje em dia, mais ou menos 14 a 20 dias a pé. Na época, com uma caravana, demoraria de 30 a 40 dias. Era para o povo de Israel demorar 40 dias, mas passaram 40 anos no deserto. E sabemos que o deserto é um lugar difícil, mas Deus fez coisas extraordinárias para o povo de Israel. Coluna de fogo, nuvem de fumaça, água da rocha, as roupas não envelheciam no corpo, os calçados não se gastavam, e de manhã a comida, o maná caía do céu. O maná era branco, redondo, miúdo, como geada, e tinha um sabor como bolos de mel. O maná era o pão do céu. E à tarde o Senhor mandava carne para o povo, codornas para os alimentar. E mesmo assim eles reclamavam, murmuravam entre eles contra o Senhor. Assim está escrito em Números capítulo 14, versículo 27. Até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. E o Senhor fala para Moisés o que aconteceria com o povo que reclamava, murmurava e que o tratou com desprezo em Números capítulo 14, versículo 19 ao 23. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu o perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que tratou com desprezo haverá. Deus levantou Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, e também Arão para auxiliá-lo. O povo que era escravo agora tinha a promessa da terra prometida, e era só o tempo de passar o deserto, aproximadamente 40 dias na época, para chegarem a Canaã, mas demoraram 40 anos, por causa de suas reclamações, murmurações e queixas.
puseram o Senhor à prova, desobedeceram e desprezaram a Deus. Independentemente do deserto que você pode passar ou esteja passando, quando falo deserto, eu digo as aflições, os problemas, as dificuldades, situações de desespero, de tragédias. Veja como você se posiciona neste deserto. Tenha coragem, confia em Deus, entrega nas mãos dele. E apesar do deserto que você pode passar ou esteja passando, apesar de tudo, dai graças ao Senhor sempre. Tenha um sentimento de gratidão para com Deus. E assim, esta passagem, porque o deserto é um lugar de passagem, não de hospedagem de morada, que sua passagem neste deserto seja curta, uma breve passagem, assim como era para ser com o povo de Israel, que era para ser uma passagem de 40 dias aproximadamente, mas durou 40 anos. E dos que saíram do Egito, só Josué e Calebe entraram na terra prometida. Depois os abaixo de 20 anos entraram em Canaã. Pois a geração que reclamou, murmurou, puseram o Senhor à prova, desobedeceram e desprezaram a Deus, nenhum entrou na terra prometida. Pare de reclamar. Freie a sua língua para não reclamar, não murmurar, não se queixar-se. Em Tiago está escrito: da mesma boca que bem diz também, acaba amaldiçoando. E não pode ser assim, irmãos e irmãs. Ele diz que da mesma fonte não pode fluir, não pode sair água doce e água amarga. Todos nós tropeçamos em várias coisas, mas se conseguirmos refrear a sua língua, vamos ter a capacidade de evitar tropeços em muitas outras áreas. Quem refreia sua língua é capaz de refrear todo o corpo, e a reclamação pode ser entendido como uma rebeldia contra o Senhor, pois o ato de reclamar vai contra o de dar graças, de agradecer ao Senhor. E as consequências da reclamação, Paulo nos diz quando escreveu aos Coríntios, ele nos fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 e 11, e não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Paulo foi muito claro falando que o que aconteceu com o povo de Israel no deserto e que os que reclamaram, se queixaram, murmuraram, foram destruídos, mortos pelo destruidor, e que essas coisas aconteceram a eles como exemplo, e que tudo foi escrito para nossa advertência, pois tem chegado o fim dos tempos. E como parar de reclamar, frear a sua língua? Como deixar a reclamação fora da sua vida? E ter uma vida feliz de gratidão com o nosso Deus Pai amado e eterno. Em primeiro, procure a Jesus em oração, converse com o Senhor, tenha uma intimidade com Ele e com o Espírito Santo. Leia a palavra de Deus, se encha de graça, amor e misericórdia e ouça a palavra do Senhor, pois a fé vem por ouvir a palavra. Não olhe de perto as aflições, os problemas, as dificuldades, o estado de desespero ou alguma tragédia. No deserto que você pode estar passando ou passar algum dia, não olhe de perto, tenha uma visão ampla de tudo. Confie em Jesus, em Deus, tenha fé, os olhos da fé. Se o povo de Israel tivesse uma visão ampla, ter confiado em Deus, tivesse a fé no Senhor, todos entrariam na terra prometida junto com Moisés e demoraria mais ou menos 40 dias. Mas como não tinham, ninguém deles entrou a não ser Josué e Calebe, e demorou 40 anos para entrarem na terra prometida. Vou citar alguns exemplos de que gratidão o Senhor espera de todos nós.
Se você não tem uma casa e mora de aluguel, agradeça a Deus que você tem condições de pagar o aluguel, pois tem pessoas que moram em um barraco. Se você tem um barraco, agradeça a Deus, pois tem pessoas que moram debaixo da lona. Se você mora debaixo de lona, agradeça a Deus, pois tem pessoas que não têm nem lona para morar embaixo. Se você tem só arroz e feijão para comer, agradeça, tem pessoas que só têm arroz. Se você tem só arroz, agradeça que tem pessoas que não têm nem o arroz. Se você tem um carro velho, agradeça a Deus, tem pessoas que andam de bicicleta. Se você tem uma bicicleta, agradeça a Deus, tem pessoas que andam a pé. Se você anda a pé, agradeça a Deus, você tem os pés para andar, tem pessoas que andam de cadeira de rodas. Se você anda de cadeiras de rodas, agradeça a Deus, tem pessoas que andam de muleta. E assim continuemos a agradecer a Deus até não respirarmos mais. Pois, enquanto tivermos respirando, agradecemos ao Pai o ar que o Senhor nos concedeu. E mesmo quando chegar a nossa partida, para quem vive em Cristo Jesus, nosso irmão e Salvador, agradeçamos a Deus, pois estaremos com Ele no paraíso. Pare de reclamar. A reclamação só piora as circunstâncias e não vai resolver os seus problemas, as suas aflições, as suas dificuldades, o seu deserto. Mas Deus pode. Não reclame mais, sim, clame ao Senhor. E assim você agradará aos olhos do nosso Pai. Não reclame nem discuta por qualquer motivo. Domine sua língua, tenha domínio próprio, vigie suas palavras. Cuidado com as pessoas que você convive. Pessoas que reclamam muito podem influenciar você a adquirir esse mau hábito. Fique em silêncio se não tiver algo de bom para dizer. Tente mostrar algo positivo para as pessoas, para a edificação da sua vida. Se alguém reclamar de você ou para você, demonstre bondade, gentileza, tenha uma visão ampla, não reclame ou entre em contendas, discussões e brigas. Mantenha a serenidade e, se puder, demonstre as graças recebidas, as bênçãos e vitórias que o Senhor nos concedeu. Viva em alegria e gratidão em tudo que o Senhor nos concede em Cristo Jesus, nosso irmão e Salvador. Amém. E agora vamos orar. Feche os seus olhos se puder e vamos conversar com nosso Deus Pai amado e eterno. Senhor nosso Deus e Pai, graças nós te damos por conceder estar diante da sua presença, Pai. Graças nós te damos pelo teu amor, a tua bondade, a sua misericórdia, a sua provisão, o teu perdão e a sua proteção, Pai. Graças nós te damos, Pai, pela saúde que o Senhor nos concede, pelo ar que respiramos, pela comida que comemos, pela água que bebemos, pelo teto onde moramos. Graças te damos em tudo e em todos, Pai, que o Senhor nos concede. Senhor, perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas transgressões, e quando não andamos conforme a Tua vontade e não agradamos aos Seus olhos, Senhor nosso Deus, perdoa-nos, Pai. Nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus estamos aqui diante da Sua presença em oração, para te louvar, glorificar o Teu nome, Pai, te agradecer e entregar os nossos pedidos e súplicas aos Seus pés, Senhor. Purifica, Senhor, o nosso coração. Abençoe, ó Deus, a vida de cada irmão e irmã que está aqui conosco nesta oração e que os porventura não estão, mas que o Senhor conhece a cada um. Pai, livra-nos do ato de reclamar, da reclamação, da murmuração, das queixas. Guarda-nos do veneno da língua. Ajuda-nos a frear a nossa língua, as nossas palavras, para não cairmos em reclamação, queixas e discussões, Pai. Bem sabemos, Pai, que a reclamação não resolve problemas, situações e circunstâncias, e que não abençoa ninguém, ó Deus, e desagrada muito ao Senhor.
Jesus, ensina-nos a ter um coração que agrada ao nosso Pai, assim como o teu, Jesus. Que nossa língua, as nossas palavras transmitam o teu amor, a tua luz a todos que ouvirem, Senhor. Pai, que nunca tenhamos uma visão de perto, mas sim uma visão ampla e espiritual de tudo. Ó Deus, que a alegria no Senhor transborde em nosso coração, que alegremos sempre no Senhor, Pai. Alegremos por em tudo, Pai, dar graças ao Senhor, ó Deus Pai amado e eterno. Pai, e que seja sempre feita a tua vontade e nunca a nossa na vida que o Senhor nos concedeu. Em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E que não nos deixe cair em tentação, mas nos livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela sua presença e peço por gentileza, se possível, compartilhe o vídeo com os familiares e amigos no WhatsApp, Instagram, Facebook ou em outras redes sociais que acharem melhor. Mande essa mensagem para alguém que possa estar precisando ouvir essa palavra de Deus em sua vida. Seja um mensageiro de Deus, um discípulo do Senhor e espalhe a palavra de Jesus, pois ela nunca voltará vazia. Amém? Fiquem com a paz de Jesus e que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Que seja sempre santificado o nome do Senhor. Louvado seja nosso irmão Jesus. Glórias a Deus.